A equipe denominada Aerocar é destinada a participar da competição de aerodesign organizada pela SE Brasil na classe regular, competição cujo desafio é projetar e construir uma aeronave radiocontrolada. O motor da aeronave não pode ser outro além dos impostos pelo regulamento, podendo variar apenas a hélice do conjunto motopropulsor. Por esse motivo, para aproveitar o maior rendimento do equipamento das diversas condições de voo, é necessário testar o desempenho das hélices na força de tração para mobilizar o avião, assim como rotação. A força de tração é responsável por gerar uma velocidade relativa entre a aeronave e o ar, ocasionando as forças de sustentação e arrasto. Sendo assim, foi desenvolvida uma bancada para testar diferentes hélices disponíveis. O trabalho em questão teve como objetivo a implementação de um sistema de medição, calibrado e aferido, de rotação e tração do conjunto motopropulsor nessa bancada, bem como a obtenção de gráficos para analisar o comportamento entre essas duas variáveis, para que a equipe possa assim selecionar a melhor hélice para determinar a condição de voo ideal. Para isso, se fez necessária a remoção do antigo sistema de medição, bem como todos os parafusos foram travados com porcas autotravantes e ainda foi introduzida uma borracha de amortecimento sobre a bancada. Para medir a tração do motor, foi selecionada uma célula de carga de flexão, a qual, ao defletir a barra de alumínio, muda a resistência elétrica presa a ela, chamada de ponte de Wheatstone, e que gera uma diferença de potencial a qual é lida por um microcontrolador Arduino. A parte superior presa à célula, como mostra a figura, é livre, ganhando movimento apenas com o empuxo do conjunto motopropulsor. Foi então decidido por um sensor óptico para medir a rotação, juntamente com um encoder preso ao eixo do motor. A calibração foi feita com o sistema todo montado, com a célula já posicionada para que não houvesse assim possíveis propagações de erros. Foram utilizados massas padrões que, com o auxílio de uma roldana, foram penduradas à parte móvel da bancada. Os valores foram então processados e gerados assim uma equação de correção para a leitura de carga. A diferença de potencial gerada na célula, bem como as interrupções do sensor de rotação, são adquiridas pelo microcontrolador Arduino, convertidas em linguagem Python para que assim possam ser processadas e trabalhadas pelo programa Spider, o qual tem a função de mostrar os resultados em forma de um gráfico rotação por empuxo. O gráfico mostrado nos traz o resultado de medição de uma dada hélice dentre as 6 medidas, sem nenhum tratamento. Os resultados da calibração da sala de carga mostram as curvas de erros e curva de calibração. Já para a aferição do sensor de rotação, se fez por meio da comparação em tempo real com um tacômetro, calibrado anteriormente. Para análise de erros e garantia dos resultados, se fez o uso da menor divisão de escala do tacômetro, como o erro máximo, no caso 1 RPM. Cada hélice foi medida e plotado o gráfico 6 vezes, dessas 6 apenas um foi selecionado por critério de dispersão de pontos, e calculada a equação que melhor descreve a curva. Tendo isso em vista, as curvas foram plotadas todas em um mesmo gráfico, para efeito de comparação, e como isto foi possível observar que existem faixas de melhor desempenho para determinada hélice, o qual alternam entre si, evidenciando assim que não existe uma hélice ótima, mas sim aquela que opera melhor em determinada faixa de rotação. Rotação a qual pode variar com fatores externos, como sentido e velocidade do ar, riqueza do combustível, temperatura e pressão do ambiente. A conclusão foi um sistema de medição confiável capaz de obter os dados de empuxo e rotação, com um instrumento de medição que atendam às solicitações da aplicação utilizada, além de motores com capacidade de empuxo maior, e testa as mais variadas tipos de hélice e ainda uma carta para a escolha das hélices.